A onda da cidadania. Rádio Câmara FM. 5:1. Programa Fala Vereador. Hoje é terça-feira, 15 de junho de 2021. Estamos iniciando o Fala Vereador, o programa que vai ao ar sempre das segundas até as quintas. Cada dia um vereador vem para conversar com a nossa comunidade, falar de propostas, falar daquilo que a comunidade precisa, necessita, trazer também os seus projetos, seus pedidos de informações, seu trabalho, né, enquanto parlamentar. E hoje o nosso convidado é o vereador André Meirinho, do Progressistas. Vereador André Meirinho, boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde toda a comunidade que nos acompanha. Importante nós participarmos da Rádio Câmara, em especial mais esse canal, mais esse programa de contato, para o vereador poder explanar para a comunidade de ações do mandato e pensando em presente e futuro de Balneário Camboriú. Participa conosco também, de modo remoto, a Rafaela Dalago. Rafaela, boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde, vereador André Meirinho. Boa tarde para você que nos acompanha na Rádio Câmara. Lembrando que o nosso programa já está ao vivo também nas redes sociais, Facebook, YouTube, no Câmara BC. Para conversar comigo, com Elias e com o vereador André Meirinho na tarde de hoje, basta mandar um WhatsApp para o 3263-7686, 3263-7686. Muito bem, já vamos começar por um assunto que está chamando a atenção. Olha, pelo que eu me lembro, vereador André Meirinho, é abordado essa questão há décadas, né? Mas nunca se tomou medidas concretas e políticas públicas concretas para resolver o problema. Acho que veio, se não me falha a memória, no tempo do seu tio-avô, Gilberto Américo Meirinho, o pessoal já, de vez em quando, dava um pitacozinho, principalmente no verão, faltava água, tinha aquela questão que a água ainda era particular, depois foi para Casan, mas era um problema grave, né? E agora sim, o senhor conseguiu, né, reunir propostas concretas e políticas públicas concretas, né, nessa política de segurança hídrica e desenvolvimento sustentável. Teve audiência pública, tudo conforme manda o figurino. Verdade, Elias. Cumprimentar a Rafa também. E, de fato, falar sobre água, a água é fundamental para qualquer cidade. E Balneário teve históricos de falta d'água, principalmente períodos de temporada. Foram feitas muitas obras de infraestrutura durante a história. E ocorre que agora chegou um momento em que os estudos apontam que a falta d'água, se não for feitas os investimentos adequados, pode faltar não apenas na temporada, mas durante o ano. O estudo aí do Comitê Rio Camboriú, do próprio órgão do Governo do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado e outros órgãos parceiros, apontam que 2027, outros estudos até da Univale para 2025, então é um tema urgente, precisa ser resolvido, e apresentamos então esse projeto de lei com algumas características, Elias? Não apenas para a questão do abastecimento, mas pensando no abastecimento, na despoluição, nas drenagens das áreas urbanas e também na questão que nos afetou muito nas últimas semanas, na questão de gestão e risco de desastres, que é uma outra grande preocupação para Balneário Camboriú, para toda a nossa região. Então, é importante que esse projeto vá, a votação vá à pauta o quanto antes. E, de fato, conseguimos sensibilizar os colegas vereadores a aprovarem esse pedido de urgência. O que esse pedido de urgência traz? Que seja votado em até 30 dias. O que vai ser votado em até 30 dias? O que tem nessa política municipal, Importante se fale. Então, são alternativas tanto do abastecimento da água subterrânea, quanto da água superficial, principalmente do Rio Camboriú, a transposição de bacias, questão possível futura de dessalinização, de reuso da água, tudo isso previsto numa estratégia clara
né, independente de quem seja o prefeito, o que vai ser feito no presente e para o futuro. Na despoluição, falado até sobre o próprio Se Liga na Rede, da importância de avançar no programa e outras medidas, assim como a importância de ampliar, né, as áreas drenantes, as áreas verdes de Balneário Camboriú, para que a água, né, que possa absorver a água das chuvas, e as medidas, né, pensando até na questão de defesa civil. E o grande debate é o próprio parque inundável, né, que fica entre a alternativa viável apontada pelo Comitê Rio Camboriú e que está dentro da prioridade de regularizar a vazão, fazer com que a água no Rio Camboriú seja utilizada da melhor forma. Então essa é uma alternativa tanto para abastecimento da água quanto para a questão de evitar as cheias. E a população também pôde perceber, né, a importância nessa semana. Infelizmente pôde perceber, né, com as enchentes que chegaram principalmente em Camboriú, mas também em vários pontos de Balneário. Então é importante, em breve o projeto vai ter que estar em votação. Vereador André, cerca de um mês atrás, mais ou menos, teve uma audiência pública sobre esse seu projeto, sobre a política de segurança. Como é que foi? A comunidade esteve presente, os órgãos, né, de classe que tem interesse nesse assunto, município vizinho de Camboriú, conseguiram participar? Como é que foi a audiência? Importante pergunta, Rafa, exato. A audiência teve participação de mais de 30 pessoas, foi uma novidade, né, porque tivemos que fazer de forma online. Infelizmente, em função da pandemia, não foi possível fazer presencial. Mais de 30 pessoas participaram, em geral, de diferentes segmentos da comunidade, com abordagens técnicas muito importantes, tanto na fala do diretor da EMASA, Douglas, quanto na fala, né, de representante do Comitê Rio Camboriú, Dr. Gilmar Capelari, quanto o próprio professor Marcos Poletti, falando do estuário Rio Camboriú, as estratégias também aí capitaneadas pela própria universidade, a abordagem também de esclarecimento, detalhamento do projeto, da Kelly Dacol, que trabalha no nosso gabinete como assessora parlamentar, minha colega de doutorado, e é especialista também na questão de gestão de recursos hídricos. Então, um debate muito técnico, permitiu aí ainda a participação dos vereadores, né? Quem se manifestou, o próprio vereador Anderson, o vereador Teco se manifestaram na audiência, esteve também Camboriú, esteve acompanhando, com o seu Valmor da Lago, esteve acompanhando também pelo sistema online. Então, é importante porque é um tema sensível para as duas cidades e, ao mesmo tempo, é um diferencial que nós temos. O Rio Camboriú, que tem apenas 2 cidades desse impacto, para fazer a gestão das águas. É um grande diferencial. É um privilégio. Só depende de 2 municípios de fazerem a gestão adequada. Às vezes se fala de pegar água do rio Itajaí-Mirim ou do rio Tijucas. Inclusive, recentemente, eu estive passando pelo interior de Vidal Ramos e aí em Botuverá, posteriormente. Então, pense o rio Itajaí-Mirim, toda a complexidade que tem vários municípios, tem a questão de mineração, tem a parte da indústria têxtil, toda essa parte já vai para a água, tem a própria gestão com os municípios do entorno. Então, é muito complicado, a qualidade da água é inferior, fora os próprios investimentos para se buscar. Então, a prioridade de regularizar a vazão, do Rio Camboriú e de utilizar a água de forma adequada, o parque inundável é a alternativa mais debatida tecnicamente, então é um caminho que precisa ser feito. Então, procurar armazenar a água da chuva nos momentos de cheia e que possa utilizar aí em diferentes momentos para a população de Balneário Camboriú. Importante dizer que, de acordo com estudos aí da Secretaria do Planejamento, o atual plano diretor permite que a população de Balneário Camboriú chegue a 600 mil pessoas. Então isso é muito sério, precisa de planejamento, precisa de atitudes hoje para garantir que a gente possa viver qualidade no futuro. Então imagine 600 mil pessoas só em Balneário Camboriú, pense mais o entorno dos outros municípios. Então é algo que tem que ser prioridade, os prefeitos tanto de Balneário quanto de Camboriú precisam ter a atitude e
apresentar, né, as soluções e resultados. Senão, não importa, pode ser a pessoa, né, mais humilde que mora um local mais simples em Balneário, ou se mora na Avenida Atlântica, um apartamento de milhões, se não houver água, impacta a todos, né? E quem perde qualidade de vida é toda a população. Então, importante, né, o projeto, e que procuramos exatamente colocar como um norte, independente de quem seja o prefeito, e para empurrar, né, empurrar o poder público dentro do papel aqui do Legislativo, de empurrar o poder público para essas soluções. É até interessante o senhor falou isso, que o planejamento tem um estudo que diz, olha, Balneário Camboriú comporta 600 mil pessoas hoje, é isso, né? Não, na verdade, nem que comporta, né? Que o atual plano diretor permite chegar a 600 mil. Comportar, pelo estudo que hoje já não vai ter água suficiente, já não Mas eu comportaria. Acho né? que nós já pagamos praticamente, porque mesmo as unidades fechadas pagam, né? O consumo que não consome no inverno. Sim, exatamente. Não, por pagar, tudo bem, o problema é ter água né? para fornecer. O problema é a água realmente, né? E esse é um dos impactos, né? Outra própria questão que também debate no projeto, própria questão do esgotamento sanitário, né? Que é um grande problema, principalmente em Camboriú, mas outros impactos, né? A questão de mobilidade, né? Como fica a qualidade de vida com essa quantidade de pessoas. Então, as atitudes precisam ser tomadas hoje, né, para que nós não venhamos inverter hoje um perfil de qualidade de vida e que pode, daqui a pouco, ficar um ciclo vicioso de diminuir a qualidade de vida, diminui todas as questões, né? Próprio a questão de empregos, de imóveis, tudo isso. Então, nós temos que fazer com que seja adequado, que seja sustentável, que tenha qualidade de vida hoje e no futuro, aí equilibrando tanto as questões econômicas quanto de infraestrutura, de serviços públicos, né, sociais para a população e a questão de respeito ao meio ambiente. Agora, essa proposta do senhor, ela permite, inclusive, o senhor fala em reuso, e quando a gente fala em reuso da água, as pessoas dizem assim, mas nossa, vão usar a água do esgoto? Olha, eu digo assim, pelo que eu já li em outras cidades que adotam esse sistema pelo mundo afora, a água reusada, às vezes, ela volta para o rio muito mais limpa do que aquela que foi captada lá no rio, né? É isso. E temos muitas alternativas, até na questão de reuso, até tem um dos itens da lei, especificamente até para as ações da própria Secretaria de Obras, né, de Paisagismo, para que, né, a água não seja... a água tratada para se utilizar sim. Já na tem até um adubozinho daí. E assim, mesmo nós temos que avançar, Elias, na questão, na própria questão dos prédios, né? Vão ter que avançar no futuro. Por exemplo, no debate que se faz da água da água do vaso sanitário e direto, sem ser reutilizado, não do vaso sanitário, a água da pia, que poderia, sim, de repente, para o vaso sanitário, do chuveiro, enfim, esses debates que se fazem, né, de ampliar as possibilidades, né, como o próprio debate é feito do chuveiro da praia. São questões menores, mas, né, existem tecnologias aí que permitem algo, né, mais inteligente. Tudo isso precisa ser debatido nos detalhes, mas a questão a prioridade é, de fato, ter água nos períodos, principalmente aproveitar os períodos de cheias e conseguir, né, para o abastecimento da água, evitando aí os problemas que ocorreram, inclusive, né, de defesa civil. Então, nós procuramos até mostrar uma foto no Tema Livre, da questão mostrando, né, o nosso abastecimento de água, onde é a captação da água de Balneário Camboriú, lá no meio de todo o problema em Camboriú, né? Com a enchente no entorno, a dificuldade para tratar a água com a qualidade que ela não tinha, né? A questão de sedimentos na água. Tem um grande esgoto que sai bem ali próximo, né? Verdade. Então, é algo muito sério e que precisa ter prioridade e atitude, antes de outros fatos que são debatidos na cidade. A água é fundamental, né, para qualquer lugar do mundo.
A gente segue acompanhando a tramitação desse projeto, né, vereadora? Agora com o pedido de urgência aprovado, acredito que até o próximo Fala Vereadora a gente já tenha uma posição sobre como é que vai andar, como é que vai ser deliberado. Mas, enquanto isso, vamos falar de outro assunto que o vereador também teve visitando, junto com o pessoal da ANFRE, o Distrito da Inovação. Se o vereador puder falar um pouquinho ali da região para a gente, o que viu por lá. Sim, importante. Na verdade, foi uma sequência de visitas relacionadas à ANFRE, porque primeiro nós tínhamos pedido para o senhor João Luiz de Mantova, né, vir apresentar sobre o sistema de transporte coletivo regional, né, sistema de transporte coletivo integrado. Veio na Câmara, apresentou do cenário possível, que a partir que em 2024 deveria iniciar, principalmente nesse trecho principal entre Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes, que seria a prioridade dessa integração. E aí levantamos outros questionamentos e recebemos o próprio convite para ir na ANFRE ver outros projetos estratégicos que envolvem não só o município de Balneário Camboriú, mas toda a região metropolitana e os outros municípios que compõem a ANFRE fora da região metropolitana. E aí foi importante que nós também tivemos contato com esse projeto de inovação, da questão própria regional, também do próprio Parque Inundável, que está sendo debatido, estudado lá dentro da ANFRE, porque envolve principalmente aí Camboriú e Balneário, eles estão fazendo o estudo lá. Também existe um projeto para requalificação, revitalização da questão do Ribeirão Ariribá, aí na divisa de Itajaí e Balneário, e próprio outros projetos, né, como a UPA da Barra, né, que tive contato lá na visita. Mas aí, então, nessa outra visita ficou agendado para irmos visitar, né, em loco o Distrito de Inovação, que é ali na região da Itaipava, em Itajaí. E importante, né, uma obra que envolve recursos do governo do estado e do município de Itajaí, principalmente a questão do terreno, para fazer um centro de inovação, um centro regional, mas que no debate é no distrito regional, né, no distrito para a área, principalmente de inovação de tecnologia, e que envolve aí recursos dos diversos municípios, aí cerca de 9 municípios da nossa região, aí da região da ANFRE, e que agora está pendente ainda de terminar essa obra em Itajaí e depois definir o modelo de gestão e poder avançar na área de inovação e tecnologia. Então, por que foi importante a visita? Uma, porque vão ter recursos de Balneário Camboriú na questão do distrito regional, atraindo empresas principalmente para essa área de inovação. E outra, porque nós temos a nossa Lei Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, da busca de cidade inteligente, que foi, com felicidade, minha autoria, que infelizmente o prefeito trabalhou contra, fez muitas ações contrárias, mas felizmente nós temos a lei hoje promulgada pelo presidente da Câmara e estamos cobrando as atitudes do Poder Executivo. E que, então, também serviu essa visita nesse local, na Itaipava, para o futuro distrito regional, para pensar o nosso próprio local vocacionado, que é no bairro Nova Esperança, né? Já debatido plano diretor, debatido em outros momentos, em planos de governo, tanto do ex-prefeito Periquito quanto do prefeito Fabrício, de ser um local com vocação na área de inovação e tecnologia, no sentido de atrair empresas, de atrair universidades, startups, e que venham com políticas públicas. Hoje nós temos já a lei municipal que dá todo o norte nesse sentido, mas ainda faltam tanto a questão de incentivos fiscais, a criação do fundo que o prefeito vetou, mas que ele pode criar, a própria criação de fundos, enfim, o Conselho Municipal, na verdade, né, que o prefeito acabou vetando, pode criar o fundo também, enfim, são alternativas importantes para geração de emprego em Balneário Camboriú e na nossa região, nesse foco principalmente na área tecnológica, que além da geração de emprego, de atrair para uma atividade econômica que não gera impacto, que não gera impacto de infraestrutura necessária, ainda tem a questão de apresentar soluções para a cidade, soluções de cidade inteligente, soluções tecnológicas, seja para a área de mobilidade, seja saneamento, seja segurança pública. Então, é uma grande possibilidade
e aí também precisa atitude do Poder Executivo. Mas fomos lá, então, para conhecer melhor o projeto, poder também explanar para a sociedade e de fazer o nosso esforço, né, de empurrar para que as políticas públicas ocorram. Agora a gente vê que aqui nos debates da Câmara tem alguns vereadores que se posicionam contrário à Prefeitura repassar recursos para a ANFRE, a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí-Açu, porque acho que não. O prefeito Periquito, à época, na gestão dele, chegou a sair fora, não participou da ANFRE como um todo. Eu confesso ao senhor que eu conheço algumas, né? Não conheço todas de Santa Catarina, mas conheço a ANVI, que é do Médio Vale, a MAVE, que é lá do Alto Vale, da Serra Catarinense, do Planalto Catarinense, do Meio Oeste, e conheço da Grande Florianópolis desde o tempo que o Espiridão Amin não era nem careca total. Tinha um pouco de cabelo aqui e barba, lá pelos idos de 78. E eu confesso, e é um testemunho que eu gosto de dar pessoalmente, enquanto profissional de imprensa, a ANFRE tem uma estrutura e tem um pessoal que trabalha, que projeta, que faz as coisas. E se nós não nos unirmos os municípios de forma regional, fica mais complicado ainda, né? Fica difícil. Eu vejo que é o que nós devemos questionar, de fato, até que ponto o custo-benefício da ANFRE. Isso é normal, é recurso de Balneário Camboriú que está indo. E exatamente uma das minhas principais preocupações, que era o sistema de transporte coletivo regional prometido há muito tempo. O Fabrício já anunciou no governo anterior e não vimos nenhuma atitude, então que vinha dizendo que seria realizado, e aí veio apresentar aqui que vai ser para 2024. O que precisa, né, é transparência, né? A ANFRE precisa demonstrar as suas ações e de que forma que ela pode contribuir com o recurso que Balneário Camboriú coloca lá, seja nos próprios outros consórcios, né, como na própria, o consórcio de saúde, que é principalmente aí para compra de medicamentos, ou, né, de parcerias também de consultas possíveis, ou mesmo no consórcio de turismo, que quem tem mais interesse, né, quem é o principal líder na questão do turismo é Balneário Camboriú. Então é importante, as parcerias regionais são importantes. Se é o melhor modelo, né, via ANFRE, a forma que está hoje, aí nós temos que questionar e questionar sempre, né, apontar alternativas, refletir e principalmente cobrar os resultados, né? Importante que a ANFRE sempre preste contas e mostre os resultados, porque senão gera de fato a desconfiança que não está sendo efetivo. A partir do momento que se consegue estruturar algo nessa dimensão, seja o parque inundável, seja o sistema de transporte coletivo regional, aí se consegue de fato ver a importância do órgão. Mas se as ações não são efetivas, aí é natural que tanto vereadores quanto a população acabe questionando. Então temos sempre que fazer avançar, mas não tem como não ter o diálogo com os municípios do entorno. Algumas coisas realmente precisam ser de forma regional, e entre elas eu vejo que é o transporte coletivo, né, uma delas. Vereador, na última semana o vereador também esteve na OAB, em Balneário Camboriú, para ver, né, sobre a possibilidade de colocar as noções básicas de direito no currículo escolar. Como é que foi essa reunião? Então, importante reunião que nós tivemos. Eu quero destacar principalmente a doutora Sumaia, que esteve procurando o nosso mandato no sentido de buscar a questão da disciplina de direito nas escolas, e que vai ao encontro de algo que já debatemos há muito tempo, de reflexão. E aí estive então com o João, que também trabalha no nosso gabinete, que também é advogado, também tem doutorado em ciência jurídica, e conversamos com o Dr. Chames, presidente da OAB, com a doutora Emanuele, sobre alternativas de inserir, né, a disciplina de direito nas escolas, assim, mais ou menos enquanto no período da adolescência, né? Por quê? Porque é algo que eu sempre debati do período, né, que estive lá na época ensino fundamental e ensino médio. Algumas disciplinas são fundamentais para qualquer cidadão, independente de qual profissão que vai ter no futuro. E eu enxergo elas, que noções de direito
seriam muito importantes para qualquer cidadão. Assim como finanças pessoais, né, são muito importantes para qualquer cidadão, e o próprio debate de empreendedorismo, que a escola pode vir de uma forma transversal a tratar esse tema. Porque, né, independente da atividade que se vai ter, de qual profissão vai ter no futuro, essa orientação é muito importante para qualquer cidadão, quando debatemos aí que tem disciplinas que são muito específicas, que acabam sendo debatidas e que depois, se a pessoa não vai ter aquela profissão, acaba tendo pouca utilidade. Então, esperamos aí, principalmente junto à OAB, aí nessa questão da disciplina de noções do direito aí para as escolas, poder avançar tanto aí no debate com a Secretaria de Educação, né, e de ver medidas efetivas, né, para que a população tenha essa alternativa, né, seja inicialmente no contraturno, mas que no futuro possa ter, talvez com uma disciplina básica, porque, né, ajudaria e forma qualquer cidadão. Então é importante o debate, né, e agradecer, né, a atenção da OAB, que está estudando nesse sentido, outras medidas também no Brasil, e para que nós possamos avançar em Balneário Camboriú. E, né, fizemos já indicação nesse sentido, e agora a questão de procurar conversar com o Poder Executivo e para que, de fato, ocorra. Perfeito. Vereador André Meirinho, nos últimos programas aqui a gente sempre tem falado um pouquinho de política no finalzinho, né? Porque ano que vem vamos ter novas eleições. Eu até brinquei da questão do Espiritinho Almir, mas realmente eu conheci ele com cabelo e barba. O mandato dele vence agora não, né? Ano que vem? Não, senador Espiritinho Almir vai ter mais 4 anos. Interessante que esses dias aprovaram uma matéria dele sobre a questão dos pedágios, né? Sim. E que ele apresentou um tempo que ele era deputado. Olha, imagina, né? Mas e o Progressista, como é que tá? Vai ter, como é que vocês têm analisado? Vamos ser candidato aqui da região? Como é que será? A questão do cenário estadual, né? Existe essa participação do Progressista em parte do governo Moisés, né? Mas pelo histórico do partido, pela tradição do Progressistas, eu vejo como possibilidade aí a candidatura a majoritária no governo do Estado, mas lógico, aí depende de uma série de articulações até o próximo ano. Quem, no sentido de representante regional, o ex-vereador Leonardo Piruca, que foi o nosso candidato a vice-prefeito, a princípio manifestou que pretende ser candidato a deputado federal novamente. O nosso presidente do partido já deixou claro que, a princípio, né, não pretende ser candidato a deputado estadual. E eu tive a possibilidade de ser candidato a deputado estadual na última eleição. Foi aí cerca de uma candidatura que acabei indo no lugar do Fábio Flor. Então foi aí cerca de 3 meses. Foi uma grande experiência. Tivemos a votação em 118 municípios. Mas, como na outra vez, né, eu dizia que não seria e no final acabei sendo candidato, eu prefiro não me manifestar no momento, né, momento aí de estudo, mas eu tenho, vamos dizer, uma pauta pessoal também nesse período que, como estou concluindo o doutorado, sei que isso, né, vai me tomar também bastante tempo, principalmente no próximo semestre. Então, quanto a questões pessoais, eu vou deixar mais à frente para analisar, mas sem dúvida é importante, né, esse período de debate, de alternativas que a população tem, né, para refletir e para buscar ter representantes. E é importante refletir outro ponto. Eu sempre analiso que, na verdade, voltando a falar de região metropolitana, se Balneário Camboriú e Itajaí se unissem, em vários sentidos, as duas cidades são imbatíveis. Imbatíveis. As duas juntas complementam a economia, tem uma série de possibilidades e precisa ter essa união também na representatividade política. Se houver essa união, aí se consegue representantes tanto no cenário federal quanto no cenário estadual, e a região precisa. Então, não só dos 2 municípios, né, pensando nos demais aqui da nossa região metropolitana, mas precisa ter essa atitude de construir de forma regional, né? Infelizmente, na outra eleição foram muitos candidatos também
e aí os votos acabam se dividindo, a própria população aqui já é muito cosmopolita, tem votos de outras regiões, então é algo a se pensar, porque ter representante, tanto a nível estadual quanto a nível federal, possibilita muitas alternativas na questão de recursos e de saltos, que a nossa população trabalhadora, inovadora já consegue, mas que precisa ter a representatividade política legítima e que dê, de fato, voz à população da nossa região. Eu sempre digo assim, apesar de nós termos uma população que cresceu muito, como o senhor diz, vem gente de quanto é lugar, né? Mas nós já tivemos 1, 2 deputados federais, o Arnaldo Schmidt Júnior, me lembro muito bem dele, estadual tinha, o Gazzaniga, acho que foi federal, estadual, o falecido Delfim de Pádua Peixoto Filho, o falecido Júlio César, de saudosa memória também. Então a gente já teve muitos representantes no momento que tinha menos gente, menos população. E não aumentou a quantidade de deputados. Continua os 40 na Assembleia e os 16 no Estado. E nós não temos hoje essa representação, apesar de termos na região quase 1 milhão de habitantes, né? Verdade. E outras regiões do Estado se unem, né? Se unem. Eu uso o exemplo de Concórdia, que nós conhecemos bem, né? Eles geralmente lá Concórdia une com Chapecó, um lança estadual, outra federal, ou dentro de um partido, como que deveria ocorrer aqui, né? Lógico, respeitando as questões partidárias, mas dentro dos partidos, buscar essas uniões, principalmente desses 2 municípios que são referência e que têm grande potencial. Agora, nós precisamos ter os representantes, nós merecemos, é legítimo ter representante na nossa região metropolitana, aí que tem mais de 700 mil pessoas. A questão, sim, buscar essa união e a população entender da importância de representantes regionais. É isso, Rafa. Vamos nos despedir do vereador. É isso sim. Obrigada, vereador André Meirinho, pela conversa nesse programa. A gente aguarda no próximo Fala Vereador. Esperamos aí que já com posicionamento sobre a questão da segurança hídrica, e estamos sempre à sua disposição, tendo qualquer novidade, qualquer projeto, só entrar em contato para a gente divulgar para a população. Até a próxima. Até a próxima, Meirinho. Obrigado, Rafa. Obrigado, Elias. Fico sempre à disposição e vamos em frente. Grande abraço a todos. Você acompanhou o programa Fala Vereador. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.